Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a minha experiência com um cavalo de fogo. Eu não acredito em signo como aquelas previsões diárias, mas eu confesso que comecei a analisar comportamentos e encontrei uma certa singularidade com a personalidade, formas que agem e para mim, sim, faz sentido. Eu nasci sob o signo de Sagitário, que tem por símbolo metade cavalo e outro humano, os Sagitários. E também o fogo como elemento. E eu comecei a me autoanalisar a minha história comportamental. E percebi que sou muito animada, extrovertida. E quando se trata de um projeto, eu me empenho em pesquisar, analisar. Eu fico tão empolgada que acabo achando que tudo vai dar certo. Eu não meço os riscos e tampouco penso se vou ter dinheiro para avançar. Portanto, como o elemento fogo tem aquela empolgação inicial, mas ele coloca fogo em tudo e devasta por onde ele passa também. Contudo, perde a empolgação e muito rápido se sente mais motivado. Isto é, começa um projeto, o projeto está indo muito bem, de repente parece que o fogo consome aquele projeto e perco a motivação, já não quero mais fazer aquele, eu acho que fica para depois, enfim, fico procrastinando, porque a ideia do fogo é essa, é queimar tudo que já construiu e começar tudo novamente, com a energia, a empolgação do próprio do cavalo ali que está unido junto ao fogo como elemento. Eu acredito que Deus, ele sempre está comigo, ele nunca me deixou faltar nada e vai, de uma forma ou outra, me guiar em qualquer projeto que eu acredite e desempenho. E se não funcionar, ou eu me conformo, ou eu me acomodo. Me acomodo por um certo tempo, enquanto o fogo está chamuscando ali. Quando o fogo ele apaga ou diminui, aí começa um novo projeto novamente. Mas o fogo ele tem essa empolgação inicial e o grande problema que eu percebo aqui, a grande dificuldade, está no mundo das ideias. Porque aí tu fica pensando ali como vai ser feito, faz pesquisa, coloca as ideias a germinar alguma coisa, só que quando começa a germinar, aí o que acontece? O fogo vai lá e devasta tudo. Então o arquétipo do fogo em si, ele tem essa questão de queimar tudo por onde passa, para daí então começar a ressurgir as cinzas, das cinzas, um novo projeto. Mas o fogo, apesar dele ficar bastante tempo nesse mundo das ideias, eu penso com mais calma e aí eu analiso os riscos quando a empolgação baixa. E encaixo daí o elemento terra. Eu digo que a terra apaga o fogo. Então, ela, ao apagar este fogo, ao agir dessa forma, consegue se respirar, pensar um pouco na questão e aí retorna novamente com aquela energia que o fogo nos coloca. Até porque o fogo ele fica na questão essa do mundo das ideias e a terra é aqui embaixo, né? É onde se materializa as questões, as situações, os sonhos. Então, se você fica muito no mundo das ideias, como o fogo ele traz essa empolgação inicial, você não materializa nada. Você não sabe de onde você está, porque a cada vez que você tenta avançar, o fogo vai lá e queima tudo. Ele devasta. Também eu tenho uma opinião que às vezes não é bem interpretada.
Não é o que eu digo, mas a forma como eu digo. Muitas vezes eu dou minha cara a tapa para defender as outras pessoas. E isto às vezes tem as suas grandes consequências. Pois bem, eu estava ativado o cavalo de fogo, estava me sentindo muito cheia de energia. Eu ouvi aquela música que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E eu parecia que ficava cheia de disposição, eu queria aproveitar o tempo ao máximo que pudesse. Também fiquei muito ágil. O cavalo tem essa questão da agilidade. E por mais que eu não queria ter pressa para fazer uma tarefa, fazia tão rápido que quando percebia já havia acabado, o tempo tinha passado. Essa é a energia do cavalo. Então eu entendi que o cavalo de fogo potencializava quem eu sou. E para mim estava tudo bem. Até que eu comecei a trabalhar em um projeto. Para quem não sabe, eu faço programação para máquina de bordar. E eu estava então em um projeto onde eu usava o pavão como elemento principal. Eu passei o dia olhando imagens, fazendo programa para máquina de bordar. Isto é, eu não estava usando o pavão como arquétipo, eu estava utilizando o cavalo de fogo. Mas, de uma forma ou outra, eu estava muito empolgada e a emoção que coloquei na construção do projeto ficou lindo. Quando eu percebi que estava em evidência no meu trabalho, que o pavão estava me influenciando de uma forma que eu não havia percebido, até ter sido demitida. Sim. Lembre-se, o pavão é exuberante, ele gosta de se mostrar. Lembre-se que apesar de eu não estar utilizando ele, de alguma forma ele estava agindo em mim. Então eu pedi, na verdade, o que aconteceu? Eu pedi para o meu chefe para me chegar uns 15 minutos atrasada pela manhã para compensar a tarde, devido a um médico que eu tinha. Aí ele deixou, tudo bem. Só que aí à tarde ele desistiu, disse que não podia. Mas se eu quisesse chegar atrasada, não tinha problema, mas ele ia me descontar. Aí eu fiquei decepcionada, como assim? Né? Porque de manhã ele diz uma coisa, de tarde ele diz outra. E aí eu, de certa forma, comecei a argumentar com ele. Eu sempre fui muito exigente comigo, sempre tentei fazer as coisas mais corretas possíveis. Então, quando se trata de prometer algo a alguém, eu mesmo mais tarde eu percebesse que havia prometido demais, eu mantinha minha palavra. Então eu tentei argumentar. Argumentos que para mim fazia sentido, mas para ele não. Então a gente entrou em conflito de ideias. Eu falei o que eu pensava da empresa, onde muitos podiam tudo e as pessoas que mais trabalhavam nem podiam conversar, que logo eu já vinha chamar atenção. Falei sobre o que eu achava justo, o que eu não achava justo, mas lembre-se, eu estava sob o arquétipo do cavalo, potencializado com o fogo. Então, sem perceber, eu dava umas patadas, mas eu sorria quando eu conversava com ele justamente para que o clima não ficasse pesado. Mas lembre-se que o cavalo ele pode ser domado. Mas depois de uma longa conversa, eu disse para ele que estava tudo bem e que eu havia entendido que algumas pessoas do outro setor tinham privilégios a mais e estava tudo bem. Eu saía da empresa com um sentimento feliz, pois já que eu não concordava com a empresa, ela tem os procedimentos e estava tudo bem. Eu deveria entender que não cabia a mim julgar para aceitar. Cabia a mim, sim, aceitar o que eles estavam colocando, embora eu não concordasse, mas me restava aceitar. Só para um parênteses aqui, eu fui proprietária de uma empresa por mais de 15 anos. Então eu conseguia enxergar muitas falhas que eles não conseguiam.
Então eu estudei sobre alguns aspectos que eu acreditava serem importante, fiz alguns relatórios para eles, escrevi sugestões, nada a ver com o meu trabalho. Fiz de coração mesmo para a empresa, fiz de bom grado para ajudar eles. Eles olharam, me parabenizaram pelas ideias e eu acho que nessa questão aí, de certa forma, eu me empolguei. Até esse choque que me fez cair na real e perceber que eu não era diretora, que eu não era supervisora, ou outro cargo que me fizesse tomar decisões e apontar falhas que não era de minha competência. E assim, eu deixei claro este ponto de vista. Eu fui para casa naquele dia e eu entendi o quanto os arquétipos são poderosos e o quanto temos que estar atentos, porque embora eu não estivesse ativado o arquétipo do pavão, a forma como eu trabalhei em cima dele me influenciou. Pois bem, quando eu cheguei em casa nesse dia, eu disse, eu quero sair dessas frequências do cavalo de fogo e eu quero também sair da frequência do pavão. Aí eu ativei a frequência do colibri, para que pudesse trazer essa transmutação dessa situação e trazer o lado alegre e amigo do colibri. Para minha surpresa, a empresa pediu para eu ir no outro dia pela manhã conversar com eles, que eles queriam cancelar a solicitação de demissão, uma vez que, embora eu já havia assinado, não tinha ido para o contador. Então eu podia ir lá no outro dia de manhã com a cabeça mais fria, como eles falaram, e aí a gente podia conversar e se entender. E sim, eu fui, pois eu refleti e entendi que não estava no momento de uma transição profissional e resolvi que eu ia assumir um cavalo domado. Embora eu tenha esse fogo sob domínio, que qualquer faísca, o fogo está lá pronto para queimar tudo, devastar tudo. Mas eu ia assumir sim esse cavalo domado. Eu não ia opinar mais sobre nada, e sim, eu ia me colocar mais no foco em meu outro trabalho, porque eu tenho um trabalho paralelo, então eu ia me focar mais nesse outro trabalho, até eu sentir que realmente eu deveria mudar e que aquela empresa não é mais satisfatória para mim. Então, como está sempre adormecido em mim esse lado Sagitários e o fogo, eu colocaria atenção a meu novo projeto, pois dessa forma que eu posso ser eu, ajudar quem quer ser ajudado, levar meus conhecimentos para quem necessite dele. E Deus me orienta como sempre me orientou. Eu percebi que o universo busca pela harmonia, e se eu precisava deste acontecimento para expandir as minhas percepções, está tudo bem. O importante é a lição que se tira disso. E vocês? Já tiveram um perrengue com algum arquétipo? Conseguiram tirar uma lição deste fato? Para mim, uma experiência que me fez perceber o quanto eu quero ajudar quem não quer ajuda. Às vezes as pessoas querem só se queixar, desabafar, mas não estão receptivas. E muitas não querem mudar, pois entendem que é culpa do governo, que as pessoas são assim, e assim por diante. E está tudo bem. Eu entendi que eu devo sim tentar, mas não cabe a mim colocar a minha energia onde eu entendo que não será contribuição. Obrigado por estarem comigo até aqui. Eu fico imensamente agradecida.